Shalom, sou Isabel Silva, com mais um vídeo desse canal, Kadima. Quem disse que Lodebar significa a terra do esquecimento? Fica até o final do vídeo que eu te explico. O que significa Lodebar em hebraico? Você já se perguntou o que significa a palavra Lodebar? Muitos traduzem como terra do esquecimento, mas se observarmos o personagem que está em destaque nessa terra, a saber, Mefibosete, vimos que ele não ficou esquecido para sempre em Lodebar. Ele foi para Lodebar, mas não morreu em Lodebar. No segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9, narra a lembrança de Davi. Lembrou da aliança que Davi fez com o seu amigo Jonathan. Que o rei Davi estava procurando um descendente de Saul para poder honrá-lo. Porém, sem sucesso. Então o rei faz a seguinte pergunta, como está relatado em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, que diz: E disse Davi: Há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? Nesse momento, um servo da casa de Saul, chamado Ziba, dá uma triste e ao mesmo tempo uma feliz notícia a Davi. No mesmo capítulo 9, no versículo 3 e 4, diz: E disse o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. A triste notícia é que ele era aleijado de ambos os pés e habitava em Lodebar. A feliz notícia é que Davi poderia, então, honrar a descendência de Saul. Davi resolve, então, chamar Mefibosete para sair de Lodebar e se alimentar para sempre na mesa do rei, na mesa dele. Como relata em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7, que diz: E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Mas qual o real significado da palavra Lodebar? A palavra Lodebar é uma palavra hebraica composta de dois vocábulos, ou seja, nesta palavra temos as seguintes expressões: Lo e Debar, Lo e Debar. Analisando de uma forma mais profunda à luz do hebraico, identificamos que a segunda palavra no original, na verdade, é Devar, ou seja, o nome do local onde Mefibosete se encontrava era chamado de Lo-Devar. Agora podemos entender o segredo desse texto. A palavra hebraica Lo, traduzida para o português, significa não. Não, sem. E a palavra hebraica Devar, traduzida para o português, significa pasto. Poderíamos então dizer que a palavra Lodebar ou Devar significa sem pasto. Porém, o hebraico nos permite ir um pouco mais profundo. O vocábulo davar, que significa palavra, tem a mesma raiz que o vocábulo devar, que significa pasto. Está vendo que a palavra é pasto, ou seja, é alimento? Com isso, chegamos à seguinte conclusão: Lodebar, devar, significa sem pasto, sem palavra, sem alimento. Então, Lodebar era uma terra sem pasto. Lodebar era uma terra sem palavra. Lodebar era uma terra sem alimento. Mefibosete foi chamado para sair de Lodebar, terra sem pasto, para herdar a herança de seu pai. Mefibosete foi chamado para sair de Lodebar, terra sem palavra, para conhecer o Deus único e verdadeiro. Mefibosete foi chamado para sair de Lodebar, terra sem alimento, para se alimentar para sempre à mesa do rei. Assim também vivíamos em Lodebar, no mundo, sem pasto, que simboliza o Espírito Santo, sem a palavra de Deus, que é Cristo, e sem o alimento, que simboliza o Evangelho. Tínhamos as pernas aleijadas, simbolizando os nossos pecados. Mas um dia, o rei Yeshua, Jesus, mandou nos chamar
e tudo em nós foi restaurado. Hoje temos o Espírito Santo que nos guia, temos a palavra de Deus, a verdade que nos liberta, que é Yeshua, Jesus, e temos o alimento, que é o Evangelho, que nos fortifica, que nos fortalece. Deus nos chama para nos alimentarmos à mesa do Rei, e este alimento é a sua própria palavra. Lodebar não é o meu e muito menos o seu lugar. O que estava entre Lodebar e o palácio, sabe o que era? A promessa. E isso muda a história e a trajetória de quem tem essa marca. Se vocês gostaram, se inscrevam, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe, comente, que o Eterno assim abençoe a todos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom.